Em algum momento da vida, todos nós conhecemos o peso silencioso das preocupações financeiras, aquele tipo de inquietação que não precisa de palavras para ser sentida, o medo de não conseguir pagar as contas, o aperto no peito ao ver o saldo negativo, a dúvida se o futuro será mais generoso do que o presente. Mas poucos percebem que essa prisão não é feita de números, é feita de hábitos, percepções e escolhas. E justamente por isso, ela pode ser quebrada. Existe um modo diferente de enxergar o dinheiro, um caminho que não depende de sorte, promessas mágicas ou atalhos duvidosos. É o caminho dos antigos, daqueles que aprenderam a governar a si mesmos antes de governar seu destino externo. É aqui que entra a filosofia estoica, não como um decálogo frio de teorias, mas como um manual de reconstrução mental, emocional e financeira. Porque antes de qualquer mudança material, existe uma mudança de postura. Antes de qualquer prosperidade, existe autocontrole. Antes de qualquer liberdade, existe responsabilidade interior. É isso que você vai descobrir agora. Os 8 princípios estoicos que encerram, de vez, o ciclo de viver sem dinheiro. E não, isso não tem a ver com pensar positivo, visualizar riqueza ou qualquer fantasia vendida por gurus modernos. Tem a ver com disciplina, clareza, frugalidade e coragem. Pilares que sustentaram homens imbatíveis ao longo da história. Prepare-se, sua relação com o dinheiro vai mudar, e junto com ela, sua relação com a vida. O primeiro princípio, viver abaixo dos próprios recursos. A maioria das pessoas acredita que é pobre porque ganha pouco, mas na verdade, a pobreza nasce primeiro do hábito. Só depois ela aparece no extrato bancário. Vivemos em uma época em que tudo é tentador. O celular novo que todo mundo tem, a roupa da moda, o carro que não cabe no orçamento, mas cabe no crédito. Cada desejo aceso pelo marketing alimenta um ciclo que aprisiona. O estoicismo combate esse ciclo ensinando o que poucos querem ouvir. Liberdade não vem de gastar, mas de resistir. A verdadeira riqueza começa quando você aprende a separar necessidades reais de desejos fabricados. Aquele almoço fora por impulso, o sapato de grife comprado só para postar, a compra motivada pela ansiedade, tudo isso rouba a sua paz. E a paz, meu amigo, é infinitamente mais valiosa que qualquer objeto. Os estoicos não pregavam miséria nem privação. Eles ensinavam frugalidade, a arte de viver bem com menos. Não por falta, mas por sabedoria. Quem entende o que basta, vive em abundância. Quem vive correndo atrás do que falta, vive em escassez eterna. Imagine a leveza de ter uma reserva financeira. Imagine a força de não depender de ninguém. Imagine a tranquilidade de saber que nada, nenhum imprevisto, consegue te derrubar. Essa sensação começa com um único gesto: nunca ultrapassar seus recursos. É simples, mas não é fácil. E justamente por isso, transforma vidas. O segundo princípio: encarar a realidade financeira sem medo. Ignorar as finanças não é proteção, é autossabotagem. Muita gente evita olhar o saldo, evita calcular dívidas, evita encarar o óbvio. Preferem acreditar que depois melhora, que está tudo sob controle, que um dia dá certo. Mas a vida não respeita ilusões. O estoicismo ensina que a coragem não está em enfrentar batalhas externas, mas em encarar verdades internas. O dinheiro não melhora sozinho, porque nada melhora sozinho. É preciso medir, acompanhar, entender. É preciso olhar para os números como quem examina um campo de batalha, sem emoção, sem pânico, sem fantasia. Sua vida financeira é como um jardim. Se você não cuida, ervas daninhas crescem. Se você ignora, tudo se desorganiza. Mas se você observa, poda, ajusta e trata, o florescimento é inevitável. O segundo princípio é isso: consciência radical. Saber quanto entra, quanto sai, quanto sobra, quanto falta. Sair do piloto automático, não fugir da realidade, torná-la aliada. A partir do momento em que você enxerga, você pode agir. Quem não vê,
repete os mesmos erros. O terceiro princípio: não associar felicidade ao dinheiro. Esta é uma armadilha mortal. Porque enquanto você acreditar que felicidade depende de riqueza, você será escravo dela. E escravos financeiros, mesmo ricos, continuam presos. O estoicismo ensina uma verdade que os homens modernos esqueceram. A felicidade nasce da virtude, não da posse, da integridade, não do saldo bancário, do caráter, não das grifes. Quantos milionários vivem em miséria emocional? Quantos homens simples vivem em paz porque aprenderam a valorizar o essencial? O dinheiro é um instrumento, não é um fim. É uma ferramenta. E como toda ferramenta, pode construir ou destruir, dependendo das mãos que a seguram. Quem acredita que felicidade está em objetos, vive correndo sem chegar a lugar nenhum. Quem entende que felicidade está na mente, encontra paz até com pouco. E essa paz, ironicamente, é justamente o que desbloqueia a prosperidade real. Porque um homem emocionalmente equilibrado toma decisões melhores, pensa com clareza, age com prudência e cresce com consistência. O quarto princípio: aceitar riscos calculados. Nenhuma vida grande foi construída na segurança total. Nenhum patrimônio sólido nasceu sem coragem. Nenhum caminho de prosperidade foi trilhado apenas com garantias. O medo do risco empobrece mais do que qualquer crise. E isso não significa ser inconsequente, significa ser estratégico. Os estoicos ensinavam que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Risco é a porta para as oportunidades. Quem não arrisca, estagna. Quem estagna, perde. Quem perde, acredita que a vida é assim. Não é. A vida premia quem se move. O risco bem calculado pode ser um curso, um novo trabalho, um negócio pequeno, uma mudança de rota ou até mesmo a decisão de dizer não para aquilo que rouba sua energia e seu tempo. Cada risco bem assumido é um passo para fora do ciclo da pobreza. Cada oportunidade tomada é uma vitória contra o conformismo. O quinto princípio: crescer continuamente. O mundo muda depressa. Quem não evolui, fica para trás. Quem se acomoda, se torna ultrapassado. E quem se torna ultrapassado depende dos outros. O estoicismo enxergava o desenvolvimento pessoal como um dever, não como um luxo. A mente é uma espada. Se você não afia, ela enferruja. E a vida não perdoa mentes enferrujadas. Aprender, estudar, buscar conhecimento, ampliar habilidades, sair da zona de conforto, investir em si mesmo. Tudo isso é combustível para a prosperidade. Dinheiro é consequência de valor. E valor nasce do crescimento. Cada livro lido é um degrau. Cada habilidade nova é uma arma. Cada hábito disciplinado é um tijolo na construção da sua liberdade. Há um ponto na jornada em que você percebe que a pobreza não é apenas financeira. Ela é mental, emocional e comportamental. É construída pelo ambiente, reforçada pelos hábitos e alimentada diariamente por crenças que você nem percebe que carrega. E quando você começa a romper esses pilares invisíveis, um novo horizonte começa a surgir. Depois de compreender a importância de viver abaixo dos próprios recursos, observar sua situação financeira com sinceridade, abandonar a ilusão de que felicidade é igual à riqueza material, abraçar riscos calculados e investir no próprio crescimento, chegamos aos 3 últimos princípios, aqueles que fecham o ciclo e constroem a base sólida da prosperidade estoica. E são justamente esses princípios que separam os que apenas desejam uma vida livre do dinheiro daqueles que realmente a conquistam. O 6º princípio: pare de culpar os outros, assuma o comando da sua vida. Nada aprisiona mais um homem do que a crença de que a culpa sempre está fora dele. É como viver acorrentado a fantasmas que você mesmo alimenta. A economia me impede, o governo não ajuda, minha família não me apoia, ninguém me dá oportunidade, o mundo não é justo. Talvez tudo isso seja verdade, mas nenhuma dessas verdades muda o fato essencial. É você quem decide o que faz com o que acontece.
O estoicismo é brutalmente direto ao ensinar isso. Epicteto dizia que você não controla o que acontece, mas controla totalmente sua reação. E é justamente essa reação que determina seu destino financeiro, não o acontecimento externo. A maioria das pessoas perde a própria vida tentando encontrar culpados. E enquanto procuram inimigos imaginários, perdem o foco da única área onde realmente podem agir, elas mesmas. Quando você culpa o mundo, você entrega o volante da sua vida para o acaso. Quando você assume responsabilidade, você reassume o controle. Não se trata de negar dificuldades, elas existem, mas de impedir que elas se tornem muletas psicológicas. A dívida existe? Sim. O salário é baixo? Sim. O mercado é competitivo? Sim. Mas a pergunta que define quem vence a pobreza é: o que você fará apesar disso? A mentalidade estoica transforma o não consigo em vou encontrar um caminho, transforma a revolta em ação, transforma a queixa em disciplina, e disciplina, no longo prazo, sempre vence, sempre. O sétimo princípio: recuse-se a viver para agradar os outros. Esse é um dos venenos mais silenciosos da vida financeira moderna. Não se gasta apenas por desejo, se gasta por ego, por comparação, por pressão social, por necessidade de aprovação. É o vício da aparência, do status, da validação externa. Você compra roupas que não precisa para impressionar quem não se importa. Compra um carro acima do orçamento para parecer alguém que não é. Aceita convites caros só para não parecer inferior. E inconscientemente, você vende sua liberdade para manter uma imagem vazia. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional. A verdadeira riqueza não é ostentada. Ela é silenciosa, equilibrada, estratégica. A ostentação é sempre um sinal de fragilidade interna. Quem precisa mostrar sucesso, raramente o possui. Quem já conquistou, geralmente prefere não demonstrar. E o homem que busca poder interior sabe que sua paz vale mais do que qualquer aprovação social. Quando você vive para agradar os outros, você se coloca em segundo lugar na própria vida. Você se torna um personagem. E personagens não têm liberdade, apenas roteiros a seguir. O estoicismo quebra isso ao ensinar um princípio simples e libertador. A única opinião que importa é a do seu caráter. Não viva segundo padrões que não são seus. Não se esforce para manter um estilo de vida que não condiz com sua realidade. Não permita que a pressão social destrua sua saúde financeira, porque no final, todas as pessoas que você tenta impressionar vão desaparecer, mas as consequências das suas decisões financeiras continuarão ao seu lado. O oitavo princípio: a adaptação é sua maior arma. Aprenda a ajustar-se às mudanças. Este é o princípio que amarra todos os outros, e é também o que separa os que prosperam dos que afundam. A vida muda. O mundo muda. A economia muda. O mercado muda. As oportunidades mudam. E aqueles que não mudam junto ficam pelo caminho. O estoicismo enxerga a adaptação como uma virtude essencial. O rígido quebra. O flexível sobrevive. O adaptável vence. Pense em uma árvore durante a tempestade. A que tenta resistir ao vento, rígida e inflexível, se parte ao meio. A que acompanha o movimento, mesmo pressionada, permanece de pé. Você precisa aprender a se mover como essa árvore. Muitas pessoas permanecem pobres porque se recusam a mudar hábitos antigos, estratégias falidas ou mentalidades herdadas. Continuam presas a rotinas que não funcionam mais. Insistem em caminhos que não trazem resultado e suportam sofrimentos simplesmente porque se acostumaram a eles. A adaptação financeira exige coragem para mudar de profissão se necessário, estudar o que você ainda não sabe, buscar novas fontes de renda, abandonar velhos comportamentos, reciclar perspectivas ultrapassadas, ajustar a rota sem perder o destino. A vida sempre dará sinais de que algo precisa mudar. Ignorar esses sinais é escolher afundar lentamente. O homem estoico aprende com as estações. Ele não luta contra o inverno, mas se prepara para ele.
Ele não teme a mudança, ele a antecipa, e assim se torna invencível. O fechamento estoico. Encerre o ciclo da pobreza, começando por dentro. Agora que percorremos os 8 princípios estoicos, você percebe que prosperidade não começa no extrato, começa na mente. Você não muda a vida tentando enriquecer primeiro. Você enriquece a mente e o comportamento, e o dinheiro se ajusta a isso. Viver abaixo dos recursos, conhecer profundamente sua realidade, separar felicidade de consumo, abraçar riscos inteligentes, investir no próprio crescimento, assumir responsabilidade total, abandonar a necessidade de aprovação, adaptar-se constantemente. Esse é o mapa. A partir daqui, a jornada é sua. O ciclo da pobreza não é um destino, é um padrão, e padrões podem ser quebrados. A mudança não acontece de uma vez, mas começa em um único dia, e esse dia pode ser hoje. Você não está assistindo a este vídeo à toa. Existe uma parte de você que sabe que nasceu para mais, que sabe que merece mais, que sabe que pode mais. A filosofia estoica não veio para te dar conforto, veio para te dar poder. Poder de decidir, poder de agir, poder de construir. E quando você se compromete com esses princípios, algo profundo começa a acontecer. A vida deixa de ser uma batalha contra o dinheiro e se torna uma construção consciente de liberdade. No final, a verdadeira riqueza não está nas moedas que você guarda, mas no homem que você se torna ao conquistá-las. Se este conteúdo falou com você, manifeste isso. Eu encerro o ciclo da pobreza em minha vida. Esse é o primeiro ato de poder, declarar a mudança antes que ela aconteça. Porque o homem que assume sua transformação já está um passo à frente da sua versão antiga. Seguimos juntos, rumo à disciplina, à sabedoria e à prosperidade silenciosa. Que você caminhe firme, forte e guiado pelo Criador.